Olá, boa noite, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos um convidado português, ex-professor universitário Pedro Barbosa, que nos vai abordar um tema bem interessante para todos nós ouvirmos. Temos como tema do nosso vídeo implantes alienígenas e cura transdimensional. Então, amigos, eu peço que possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal, quem não é subscrito, e partilhem, pessoal. Então vamos apresentar o nosso amigo e convidado Pedro Barbosa. Boa noite, amigo, bem-vindo mais uma vez ao canal Quinta Essência. Boa noite, Cláudia. Cá estamos. Novamente. Então, sinta-se à vontade, Pedro. Dê uma pequena apresentação sua para quem ainda não o conhece neste vídeo, para ficar a conhecer um pouquinho melhor. A minha atividade foi sempre ligada ao ensino universitário, à investigação e à escrita, não é? Mas aquilo em que eu realmente me revejo mais é nos livros que escrevi, porque o ensino foi mais um modo de vida, já que os livros não dão nada para sobreviver, não é? Claro. De modo que eu prefiro identificar-me com essa faceta de investigador e de escritor do que até porque aquilo de que vamos falar não é da minha área profissional, não é? São coisas que têm a ver com a minha vivência nos últimos 20 anos, de que já Exato, falámos vivências espirituais, não é? exato, falámos disso na live anterior, não é? Portanto, essa vivência arrastou-se durante mais de 20 anos, já praticamente 21, 22 anos, desde a minha ida à Amazónia, que ela se disputou com o contacto com seres que eu depois verifiquei que não eram humanos, portanto, chamemos-lhe exoplanetários, Sim, exoterrestres, porque isso tem uma abrangência maior, não é? E não intimida as pessoas com a palavra extraterrestre, não é? Que muitas vezes é um vírus inoculado pela ficção científica. De modo que, por sugestão da Cláudia, hoje iríamos talvez abordar a questão dos implantes. Cláudia sugeriu-me até que eu abordasse mais a questão de um implante físico que eu tenho há mais de 30 anos no calcanhar. Podemos abordar isso porque posso apresentar algumas fotografias e documentos que será sempre bom para ilustrar a nossa conversa, não é? Para não ficarmos só por uma conversa sem raízes, sem fundamento. E depois, se quiser, abordarmos a questão da cura transdimensional, porque eu também nessa minha experiência tenho vários exemplos sem qualquer explicação médica, não é? Que me deixaram também a mim perplexo na altura, não é? E portanto podemos abordar um ou outro desses casos, não é? São vários que eu tenho vivenciado, não é? Mas podemos centrar-nos num ou dois, talvez. exatamente. Esses exemplos de cura transdimensional, ou mesmo até inclusive os implantes, têm ocorrido até aos dias de hoje ou parou e nunca mais aconteceu? Não, isso acontece ainda, e aconteceu até comigo recentemente, não é? Eu tive que ir, aliás, por duas vezes, ao dentista, e a dentista pergunta-me sempre, num caso até foi um tratamento bastante invasivo, não é? Portanto, e ela pergunta sempre se eu sentia dor para aplicar a anestesia. E eu não sentia nada, assim, eu sentia a vibração da broca, não é? Porque estava mesmo junto ao nervo do dente. Aliás, dois dentes molares. E tanto num caso como no outro, não foi preciso anestesia, não é? Depois eu soube que isso foi devido a uma intervenção extra, não é? De que poderemos falar. Não foi propriamente uma cura, mas foi uma intervenção extradimensional, digamos assim, que sem eu saber como nem porquê, porque para mim também eu fiquei perplexo, não é? Isto é só para dizer que muito recentemente, isto foi aqui há uns 2, 3 meses, isso aconteceu. Os dentistas ficam admirados, não é? Porque Exato, não é uma não estava questão à de espera. resistência à dor, como eles dizem, não é? É porque eu sou pouco resistente à dor física. A psíquica ainda vou aguentando, a física já estou mais treinado para a dor psíquica, mas para a dor física tenho algum medo.
E neste caso também eu fico surpreendido, porque isso é para dizer que estas situações, como aqui não tem limite de tempo, não é? Não continua a acontecer, não é? A cura transdimensional, já agora já estamos a começar pelo Sim, fim, não é? sim. É um termo que foi usado, e eu acho que com bastante pertinência, pela médica e abduzida e médium Mónica de Medeiros, no Brasil, que eu tive ocasião de conhecer durante um congresso em Curitiba, e foi um encontro que eu depois poderei até falar sobre isso, inesquecível, não é? Não tanto pela conversa que tive com ela, mas depois pelo que aconteceu através de um contacto que ela tem com um ser das Pleiades, Sheliana, uma pleiadiana, que a ajuda nas curas. E eu tive ocasião de experimentar e de dialogar com ela já em estado de transe, não é? E portanto para mim foi uma experiência inesquecível, já lá vão 7 ou 8 anos. Ela fala em cura transdimensional porque, sendo médica e cirurgiã também, estando, portanto, habilitada ao tratamento, digamos assim, do corpo físico, para outras coisas, para certas coisas há necessidade de uma intervenção mais invasiva no corpo físico, não Sim. é? Mas ela também faz aquilo que ela chama cura transdimensional, com a ajuda desse ser, das Pleiades, dessa pleiadiana, Sheliana. Agora parece que trabalha com um outro ser, mas na altura era com a Sheliana. Ela distingue a cura transdimensional, que é feita através de um contacto com outra dimensão, da cura espiritual, e distingue por causa da própria sensação de calor ou de frio que uma e outra normalmente produzem, não é? Ah, é Portanto, bem são interessante. sensações que a pessoa a ser tratada tem, e ela faz essa distinção que me parece muito pertinente. E realmente a cura transdimensional é aquela que é feita com a intervenção de seres extradimensionais, não é? Chamemos-lhe extraterrestres, enfim. Neste caso, os pleiadianos são normalmente seres considerados de quinta densidade, de quinta dimensão, portanto é uma cura interdimensional ou transdimensional, daí me parecer que o termo cura transdimensional me parece bem aplicado, não é? Exatamente. E eu É. já tive vários casos que posso depois relatar no final da nossa conversa. Mas se Ah, que quiser começar maravilha. pelos implantes, vamos a isso. Vamos a Que isso. maravilha! Então, o primeiro implante que o Pedro teve foi o implante do calcanhar? Só tem esse ou tem mais algum em alguma parte do corpo? Tenho implantes astrais também, mas não dá para mostrar, Claro, obviamente. é energético. Esse implante físico no calcanhar, como tenho fotografias e posso também mostrar um relatório médico, porque fui a vários médicos, dermatologistas, para saber o que é que se tratava, não é? Foi algo que me intrigou durante muito tempo, eu tenho isto há mais de 30 anos. Portanto, é algo que dá para, digamos assim, para documentar, não é? Um Sim, implante físico. Um implante astral já não é? Eu é. sei que tenho implantes astrais também, porque me foi dito extradimensionalmente que possivelmente todos nós que estamos aqui no planeta Terra temos implantes astrais. Para Todos. entrarmos Era isso neste que eu ia referir plano, também. exatamente, para entrarmos neste plano, quem controla este planeta há milénios, não é? Caso são normalmente designados pelos reptilianos ou draco-reptilianos, particularmente, exercem essa forma de controle É. através dos implantes. Portanto, penso eu que todas as Implantes e pessoas. chips também. Exatamente. Sim, neste caso, enfim, os chips são implantes físicos também, não é? É. Mas os implantes astrais não dão para nós mostrarmos aqui Não. nesta nossa conversa, e acaba sempre por se verificar que as pessoas que têm determinado tipo de problemas físicos, psíquicos, etc., muitas vezes esses problemas são causados por implantes astrais Sim, que lhes sim. são colocados, não é? É muito bom sempre saber, não é? E eu estou ligada realmente a isso. Eu também trabalho nessa área das holísticas, que são as curas energéticas, em conjunto até em ligação com os arturianos, não é? Seres da cura. Eles ajudam também nesse processo de limpeza e harmonização dos corpos, onde também são retirados os chips, os implantes, Sim, os sim. encostos, os obsessores, toda essa gama de situações menos favoráveis que nos bloqueiam muitas vezes a nossa fluidez de vida, né? E ajuda realmente muito.
Eles têm ajudado imenso também na cura das pessoas, a todos os níveis mesmo, relacionamentos também amorosos, familiares, enfim. É uma variedade, um leque grande em que eles atuam realmente através da radiestesia, né? É o que eu faço, né? Realmente eu compreendo o que está a dizer, né? Porque faz muito sentido. E ao fim e ao cabo todos temos, seja a nível energético, físico, nem todos talvez tenhamos. Ou então há pessoas que têm, mas não têm consciência que os têm, Exato, pois não sabemos, fisicamente. não é? Eu, quanto aos implantes astrais, também não sei onde estão nem o que são, não é? Só sei É, que os tenho. Mas é, neste caso podemos realmente falar mais sobre os implantes físicos, que são aqueles que nós podemos testemunhar melhor aqui no plano em que sim, estamos sim, a sim, falar. com certeza. Mas, Cláudia, se tem contacto com arcturianos, realmente os arcturianos estão muito ligados à cura, Sim, mas o meu contacto é com antarianos e os antarianos também têm ligação à essa cura. intervenção muitas vezes na cura, não apenas, mas também, não é? É. Eu tenho contato diretamente com eles, seja pela ferramenta de trabalho que eu atuo, que é a mesa radiónica multidimensional arturiana, e não são só eles que estão comigo, é um grupo de arturianos e é Uhum, um grupo de pleiadianos. Os pleiadianos também uhum, têm a ligação com a cura, eles trabalham em conjunto. E junta-se toda uma egrégora de luz quando eu estou no atendimento, a limpeza também da harmonização do espaço da casa onde se habita. Isso tudo vai influenciar o nosso modo de vida, a nossa forma de comunicação entre os uhum, membros da família. Se a pessoa tem uma casa limpa energeticamente falando e harmonizada, as coisas fluem melhor. A gente sente as energias mais uhum, tranquilas à nossa volta, as coisas correm bem. Pessoas que tenham um espaço de casa que energeticamente está mais denso ou está mais carregado de energia, essas energias negativas, que inclusive até as paredes da nossa casa têm memórias, e isso vai interferir na ligação que depois não é tão favorável para nós, né? A nível de comunicação entre os membros, podendo haver mais conflito, mais discórdia, e tem muitas vezes a ver com de como nós estamos. Se nós realmente estamos mais limpos, harmonizados, energeticamente falando, nós, porque dá para pessoal e para ambientes, né? uhum. E isso vai ajudar muito, portanto, essas limpezas são importantes realmente, né? E há muita forma de nós as trabalharmos. Eu gosto muito, né? Particularmente os arturianos passam uma energia muito benevolente, muito amorosa e fazem-nos sentir muito bem. A pessoa que tiver, por exemplo, eu digo o meu caso, a pessoa que estiver à minha frente a ser trabalhada, ela, se for sensitiva, tiver alguma sensibilidade, ela vai sentir ao longo do atendimento eles a atuarem nela. É Uhum. incrível, a pessoa pode sentir arrepio, pode sentir um aconchego, uma sensação de arrepio no couro cabeludo. Há muita forma, a pessoa sente alguma coisa nela. É incrível, mas realmente cada vez mais as pessoas procuram este tipo de serviços e abrange muita coisa, né, que a gente pode tratar na nossa vida, as coisas começam a melhorar ao longo do tempo, a gente começa a ver melhorias. Então isso é a forma como a gente enxerga as coisas e percebe que alguma coisa está sendo feita, não é? É dessa forma assim. Bem, já que está a falar nisso, eu podia até ter arranjado alguma documentação sobre uma situação que teve a ver com a minha mudança para o apartamento onde vivo agora. Eu me sentia muito mal de início, não é? Não sabia muito bem porquê e depois foi feita uma intervenção. Não dá agora para estarmos a conversar sobre isso, não é? Senão não vamos ao ponto central do nosso tema, mas é algo que eu podia ter, tenho documentação sobre isso, nomeadamente até uma análise que fiz no laboratório dos sais que me enviaram, os sais de mina, e eu era bastante cético relativamente a isso, mas a verdade é que agora estou bem aqui. Porque é que isso acontecia?
talvez por várias razões, mas uma delas esta. O condomínio onde estou a viver foi construído no lugar, num espaço onde havia uma fábrica abandonada que era frequentado por drogados durante vários anos, Isso enquanto a fábrica influencia estava bastante as abandonada. E energias do local, do possivelmente essa espaço. poderá ser uma das razões por eu me Sim. sentir mal aqui. Não sei se era por essa razão ou outras também mais de caráter pessoal, mas o facto é que mesmo eu sendo cético relativamente àquilo que me propuseram fazer, neste caso ser de Antares, não é? Antarianos também têm ligações com as Pleiades, os pleiadianos, conforme nós falamos na live anterior, mas a verdade é que resultou, e agora estou aqui tranquilamente, não é? Portanto, às vezes até é bom ser cético relativamente a certas coisas, porque nós depois vemos pelo efeito que o nosso ceticismo é que estava errado. Exatamente. E é mesmo. Mas sem dúvida alguma, tudo o É. que é energia influencia muito na nossa vida. É incrível, mas é Uhum. verdade. Então, todas essas situações que até o Pedro passou dos implantes, dessas curas que teve algumas, até pode depois mencionar, né? Sobre os implantes, ainda se mantém esse que você tem no calcanhar ou já foi retirado? Mantém, não foi retirado, nem convém ser retirado, depois explico porquê. Quer que lhe conte a história resumidamente Pode de como é ser, que... fica à vontade por onde achar necessário que deva Pronto, começar. a situação, assim, em três tempos, isto está mais desenvolvido no livro, mas aconteceu o seguinte, há cerca de uns 30 e tal anos, eh, eu dei-me conta, sentia algum incômodo, certa comichão no calcanhar, fui ver e tinha, assim, aquilo que eu pensei que fosse até uma verruga plantar. Fui a um médico, que era aliás também cirurgião, e ele disse, isso é uma verruga plantar, se quiser eu tiro-lhe, etc. Bom, felizmente não tirei, porque isso ia-me obrigar a estar 2 ou 3 semanas sem pôr o pé no chão, na altura tinha a vida muito ocupada portanto não podia estar A recuperação é lenta mesmo. obrigar-me a deixar temporariamente durante 2 ou 3 semanas o ensino, etc., de modo que optei, também não me incomodava, ou deixou de me incomodar ao fim de algum tempo. Isto aqui agora também seria talvez curioso relacionarmos com o seguinte. Eu, por essa época, já lá vão uns 30 anos, interessei-me muito e dediquei-me até muito à hipnose, interessou-me muito a hipnologia e a hipnoterapia. E de uma forma mais ou menos, não digo autodidata porque fiz alguns cursos, mas para ajudar às vezes pessoas, fazia as coisas de uma forma um pouco que a minha intuição me sugeria. De E tenho transmitir. até no YouTube, creio que alguns pequenos vídeos, muito mauzinhos, mas enfim, de uma cura que fiz a uma verruga da minha filha, que ela na altura na escola tinha dificuldade até em escrever, porque era no local onde ela apertava a caneta, eu resolvi usar a hipnoterapia para ver se surtia algum efeito. Isto porque, na época, a mãe esqueceu-se da data que tinha marcada para a cirurgia, porque ela já tinha andado em vários médicos e os dermatologistas diziam que só mesmo por extração, com a extração cirúrgica é que resultava porque já tinham usado aqueles líquidos corrosivos, etc., e o problema mantinha-se. Sem eu ter grandes expectativas, ao fim de 2 semanas, a verruga soltou-se e a pele ficou absolutamente lisa, sem qualquer cicatriz, sem nada. Vinha assim do nada, Sim, eu tenho isso até, incrível. dois pequenos vídeos no YouTube para documentar esse caso. Mas isso foi há uns 30 e tal anos, não é? Isto para dizer que tenho alguma familiaridade com a cura de verrugas, não é? Com verrugas. E neste caso não é uma verruga, portanto, felizmente que optei por não a extrair. E porquê? Porque normalmente os implantes físicos estão profundamente ligados ao nosso sistema nervoso, de modo que é bastante perigoso um médico, que são poucos os médicos que estariam, digamos assim, receptivos à origem destes implantes, portanto, para procederem com o devido cuidado, mas não é aconselhável retirar esses implantes. E não é aconselhável exatamente por isso, porque não se sabe muito bem quais as repercussões que possa ter depois, mas também
porque se desconhece um pouco qual a razão desses implantes serem aplicados. Enfim, podemos depois discutir isso. Este implante, posso mostrar uma fotografia, surgiu-me, portanto, praticamente do nada e mantém-se até hoje inalterado, não é? Às vezes forma-se uma pequena calosidade, e isso permite às vezes levantar um pouco a pele e tornar visível esse implante, que é um discozinho, parece um disco de silicone. Sim, sim. Se quiser eu posso partilhar uma Sim, sim, com fotografia certeza. e para ilustrar a nossa conversa. Portanto, aqui vê-se a pele levantada, que é esta calosidade, Sim, e vê-se este discozinho de silicone. A rigor, este implante é aquilo que poderíamos chamar um implante biosincroplasmático. Se fosse uma verruga, as verrugas são rugosas, não é? Aliás, a própria sim. palavra É. etimologicamente indica isso. Esse fica saído mesmo da pele. Não, não fica, eu é que o retirei para fotografar. Ou Ah, melhor, é? consegui, dói um pouco, mas Meu consegui, Deus. consegui, consegui Ou seja, ele não é afastá-lo um pouco. saliente, é isso, Ele está, Pedro? não, não, não é saliente, ele está profundamente entranhado, Ok. ele fica liso quando a pele tapa. Eu é que nesta ocasião tive ocasião de tentar abrir, também queria saber o que lá estava, não é? Claro. E fotografei. Isso foi uma ocasião em que eu consegui arrancar a pele e ver-se o disco lá dentro, está a ver? Foi uma ocasião em que eu consegui realmente retirar até com lactacida aquela calosidade que se forma de tempos a Sim. tempos e consegui fotografar o interior, não é? Com alguma dor, mas enfim. Eu fui a vários médicos, vários dermatologistas, fiz análise, posso mostrar aqui até uma análise já agora. A sensação que dá, Pedro, Sim, quem observa agora a segunda imagem que colocou, sim. é como se nós conseguíssemos mesmo rodear aquele discozinho e sacá-lo para fora. Mas não dá porque ele está muito, embora não Enraizado, pareça, né? ele está muito implantado lá dentro e é extremamente doloroso abrir mais do que isto, não é? Mas ele não me incomoda no Mesmo dia a a dia. andar não sente nada. Não, só quando, por exemplo, numa piscina ou na praia, se calcar uma pedra aguda ou assim, que Opa! calha em cima e que tem todo um salto de dor, não é? Ai, claro. Mas fora isso, não me causa grande incómodo. Por aquilo que me foi indicado, este implante estará, de certo modo, até certo ponto neutralizado pelos meus, isto é o que me diz um dos meus contactos anterianos, não é? Possivelmente este implante foi-me dado a entender que seria um implante, portanto, não seria Ok. propriamente benéfico, não é? E eu admito que este implante seja para controle não só monitoramento, mas controle mental também, porque eu passei uma fase bastante complicada e admito que essa pudesse ser uma das suas funções, possivelmente várias. Mas durante vários anos isto intrigou-me. Isto é um dos vários relatórios médicos em que foi aplicada uma luz de ultravioleta, sugeriam realizar raio-x, etc., e até fazer extrair um pouco de tecido para análise, porque Sim, os médicos ficavam tão intrigados com isto que lhes chamavam apenas um corpo estranho, portanto era algo que exato. eles não identificavam. Não é? É uma das várias análises. No entanto, a hipótese que eles estavam a querer colocar, e por isso queriam fazer a análise, não fazia grande sentido que fosse qualquer formação Sim, tumoral. Porquê? Porque um tumor desenvolve-se, não é? Portanto, claro. aumenta ou diminui. Ora, este corpo estranho apareceu-me do dia para a noite, porque foi rigorosamente do dia para a noite, portanto, presumo que teria sido alguma abdução. Eu, na altura, nem sequer tinha consciência de ser abduzido, mas possivelmente já era, e teria sido durante uma abdução que me aplicaram esse implante. E durante isto durou vários anos, a pesquisa, não é, da minha parte, consultei inclusivamente livros de medicina oriental e Sim. temos aqui, por exemplo, a figura de um, De que um eu tirei pé de com um, os de sete um livro de medicina chakras. chinesa, Sim, sim. onde o local onde o implante se encontra está mais ou Sim. menos aqui na zona, Manicura. uma ligação que vai da planta do pé, possivelmente à pineal. E isto é tanto mais estranho que
eu chego a pensar até que ponto, porque é que eu procurei em todas, em várias culturas a que tive acesso, que ligação é que poderia haver entre este implante na zona do pé e outras zonas do nosso organismo. Porque, como sabe, a medicina chinesa muitas vezes faz a leitura das doenças na planta do pé, não é? O nariz dos olhos, etc. E chama-me a atenção esta relação com este chakra. E sucede que há uns 4 anos atrás, talvez, já perco um pouco a noção do tempo, eu tive que extrair um tumor na hipófise, que era um macroadenoma na hipófise, que teve que ser extraído Sim. através do osso esfenóide, não é, pelo nariz. Portanto, uma cirurgia muito delicada. Até eu fui Sim, sim. abduzido um dia, na véspera da cirurgia, não sei por que razão, talvez para me prepararem para a cirurgia. E eu não sei até que ponto, já me foi dito que não havia uma relação entre este implante e esse tumor que me apareceu na hipófise, não é? Portanto, isto para dizer o risco que é às vezes retirar um implante quando nós não sabemos onde é que ele está ligado, não É é? verdade. E a medicina humana, não conhecendo ou não sendo, serão poucos os médicos que são receptivos e serão até muito poucos a estas questões que a ufologia trata, portanto seria muito arriscado retirá-lo. Acontece que um médico cirurgião americano, Roger Lear, que faleceu há pouco tempo, há 2 ou 3 anos, ele fez um estudo exaustivo de implantes, mas de outro tipo, que publicou depois em livro. Este Roger Lear fez o estudo de inúmeros implantes que ocorriam em pacientes nos Estados Unidos, mas eram implantes completamente diferentes deste que eu tenho. Eram implantes que pareciam de minério, pareciam grãos de arroz, não é? Talvez o estudo mais exaustivo desse tipo de implantes metálicos ou minerais terá sido feito por este médico Roger Lear, nos Estados Unidos. Há alguns aspectos que é interessante referir para se entender o que eu chamo de implantes bioplasmáticos, como é possivelmente o meu caso. Porquê? Porque sendo esses implantes que ele estudou, que se admitiam terem sido colocados por Grays, aquelas experiências que têm sido feitas de forma abusiva nos Estados Unidos durante várias Sim. décadas, não é? Esses implantes apareciam frequentemente ou nas articulações, também às vezes no pé, e às vezes também no nariz e nos dentes, dentro do dente e às vezes dentro do crânio. Ai, Portanto, sim, é não havia verdade. qualquer explicação médica para o aparecimento destes implantes dentro do crânio. Como eram implantes de tipo metálico ou talvez até mais, alguns deles minerais, porquê? Porque estabeleceram até uma ligação entre estes implantes e, e a estrutura pareciam fragmentos de meteoríticos, não é? Uma textura parecida com meteoritos, mas admitia-se que fosse uma espécie de chip, não é? Portanto, tivesse uma tecnologia muito sofisticada, portanto, que a ciência humana não identificava, mas durante a cirurgia esse Roger Lia detectou inclusivamente efeitos eletromagnéticos, portanto, esses implantes tinham propriedades eletromagnéticas que ele, durante a cirurgia, detectou. Mas há uma característica muito curiosa que ele também observou, é que ele achava muito estranho que o organismo não rejeitasse estes corpos estranhos, que é um mecanismo natural da fisiologia humana, não é? Exatamente, é verdade. E então ele verificou que havia uma espécie de revestimento desse implante metálico por tecido do próprio sujeito implantado. Portanto, essa proteção com tecido, com células do próprio, esse revestimento com células do próprio sujeito que foi implantado, fazia com que o implante não fosse rejeitado. Paradoxalmente, também ele retirou alguns implantes, às vezes a própria anestesia não fazia efeito, portanto, o sujeito tinha às vezes dores muito difíceis de De controlar, suportar. mas o mais espantoso é que ele retirava às vezes esses implantes e eles voltavam a aparecer no mesmo local. Incrível.
Portanto, isto para dizer que, apesar de ele ter feito um estudo praticamente único, não é? Que eu conheça no mundo inteiro sobre estes implantes do ponto de vista médico, mas a verdade é que há muito desconhecimento sobre o que eles eram, para que efeito eram. Pode-se admitir muita coisa, há muita suposição de que seriam para controle ou para efeito, digamos assim, pela positiva ou pela negativa, para terem, às vezes, até provocarem efeitos negativos, até do ponto de vista psicossomático, mas também, às vezes, efeitos positivos de cura. Com este desconhecimento todo que ainda existe, é sempre um risco retirar os implantes. É verdade. Eu fiz bem em não o ter retirado, este meu implante, porque eu não sabia quais eram as consequências, não é? É verdade. Ele está, com certeza, fortemente ligado ao sistema nervoso, a algum nervo, não é? Isso foi constatado pelo próprio Roger Lia, porque a dor é muito grande quando eu tentava abrir um pouco a pele para o fotografar. Portanto, isto é um caso de um implante visível e documentável pelos nossos meios audiovisuais, não é? Já os implantes astrais não seriam. Portanto, podemos É falar deles, diferente. mas não podemos mostrar nada, não É é? energética, é diferente, não é? A pessoa pode sentir algo, mas depois não é visível aqui. É a mesma coisa como as experiências que possamos ter espirituais. Nós temos vivências noutros lados da vida, temos contato, só é passada alguma informação, é nossa, fica nossa, né? Na minha perspectiva, mas isto é uma especulação minha, quer dizer, por aquilo que eu tenho observado, eu diria, espero não estar errado, mas eu penso que não estarei se disser que esses implantes de tipo metálico ou minérico que o Roger Lee estudou, que são muito frequentes nos Estados Unidos, serão implantes colocados por Grace, que têm lá, tiveram, sobretudo, isto foi feito nos anos 90, não é? Este estudo, portanto, nos anos 90 foi a altura em que as abduções estavam no seu auge, anos 80, anos 90. No caso do William Criado, ele usa normalmente uma colaboradora sensitiva e por indução hipnótica, presumo eu, ele leva a uma projeção extrafísica e vai à origem desses implantes. É curioso que quando ele vai a esse plano onde o implante, ou uma regressão hipnótica onde o implante foi colocado, vai sempre encontrar seres draco-reptilianos. Por isso é que no início da nossa conversa eu disse que possivelmente todos os seres que estão aqui, humanos ou híbridos, estão implantados para poderem estar no planeta Terra, porque de certo modo o planeta está a ser controlado pelos reptilianos e draco-reptilianos, enfim, e de forma... Ainda os há, infelizmente, não é? Exatamente. Portanto, isso levava-nos para o outro lado. Mas isto para dizer que este implante que eu tenho, bioplasmático ou biosincroplasmático, para ser mais exato, será possivelmente um implante de origem reptiliana. Porquê que eu digo isto? Porque pelo contacto que eu tenho neste momento com um ser de Antares, ele diz-me que esse implante não foi colocado por eles e por exclusão de partes, eu faço essa dedução, não é? Mas também me foi dito que não o retirasse, que é perigoso, mas que também eles têm o cuidado de o tentarem neutralizar, não é? Ah, deram-lhe Portanto, será essa orientação, relativamente inativo, presumo eu, não é? claro, foi orientada a isso. Neste momento é mesmo o que tem fisicamente, é o do calcanhar. Sim, de forma visível, não sei se terei outros, não é? Mas Pois, este é aquele exatamente, que é o eu que encontrei, conhece. possivelmente terei outros, não é? É, exatamente, é o que conhece, não é? Até posso ter implantes do tipo metálico, como o Roger Lee estudou, não é? Isso teria que Sim, ir que ao são aquelas raio-x. placas pequeninas, É, né? Que é, já tem havido casos de pessoas que as retiraram em várias partes do corpo, inclusive na parte da cabeça, ou mesmo até na parte da orelha, na orelha, no nariz também acontece com frequência. e elas são mesmo coisinhas, umas partículas muito pequeninas metálicas. Exato, É é. impressionante, só mesmo à lupa é que quase que se vê, é muito pequenino mesmo. Pois, eu quando
criei aquele projeto Abdupor, Abduções em Portugal, no STEC, aquele centro onde eu colaborava, Centro Transdisciplinar de Estudo da Consciência. Tive ocasião de acompanhar vários casos e conheci um caso no Algarve de um indivíduo que contactou comigo e tinha um implante num dente. E, enfim, a história agora não interessa estar a contar, porque eu não tenho documentação para comprovar aquilo que possa dizer, mas, enfim, tenho apenas o relato dele, não é? E tão estranho foi o caso que agora não tenho assim presente os pormenores, mas recordo-me dele ter dito que foi a um dentista e que depois procurou de novo o mesmo dentista e já não tinha nem placa nem dentista no consultório, no prédio onde ele foi. Incrível. Portanto, tudo isso foi realmente muito estranho, porque talvez quisessem, quando ele foi a um dentista, evitar que ele fosse a um dentista que não soubesse o que ele tinha e portanto, enfim, simularam um dentista humano Ai, que provisoriamente. Enfim, isto é incrível. uma história muito quase de ficção científica, mas foi o relato que eu tive e que achei de facto muito curioso, porque o próprio Roger Lia tem fotografias de um caso em que um implante foi encontrado dentro de um dente. Acho que são situações um pouco mais raras a nível da É. dentição, né? Mas de alguma forma, agora como está a dizer, Pedro, fez-me lembrar de vários casos. Houve há uns anos atrás, na televisão, que dava um programa precisamente de pessoas que tinham tido essas curas, que o Pedro já vai referir agora a seguir, para as pessoas entenderem realmente como é que isso funciona, o que é que realmente isso é, o que é que a pessoa sente, enfim. Há um conjunto de fatores, né? Em que precisamente elas tiveram essas curas, elas até se apresentavam dentro do hospital para proceder à cirurgia e houve casos de pessoas que foram direcionadas para uma espécie de sala dentro do hospital, onde conheceram uma médica Uhum. e ali procederam ao tratamento e voltaram para o quarto em recuperação. Só que a situação vem a seguir estranha. Quando a outra médica ou médico se aproximou desses pacientes, aconteceu vários casos assim, é incrível, e chamou para a sala de cirurgia, porque ainda não tinham passado, né, pela cirurgia na realidade, as pessoas comentaram: ah, não, mas eu já estive na sala tal e houve alguém que já me fez o procedimento, eu agora estou aqui já em repouso para, e pronto, ao fim dos Uhum. dias para ter alta, né? E ficaram muito admirados. Não, então agora é que viemos aqui a buscá-la para o bloco operatório. Como é que me está a dizer que já houve alguém que atuou na Uhum. medicina? E realmente eles pegaram nesses pacientes novamente, fizeram todo o procedimento antes da cirurgia, Uhum. porque os relatos que eles diziam é que já tinham passado, e eles analisaram antes de voltar a outra cirurgia pela segunda vez e constataram que realmente a pessoa estava curada, de forma assim milagrosa. Então, há imensos relatos assim, um pouco por todo o mundo sobre isso. Essas curas em que o paciente entra mal no hospital, há um momento ali, alguns dias hospitalizados, que eles têm de alguma forma uma comunicação Uhum. com um ser espiritual, ligado cá está à medicina, porque também existem seres, como o Pedro deve saber, né? Também existem seres multidimensionais ligados à medicina do outro lado da vida e que interferem muito connosco aqui, tanto no nosso dia a dia como em situações que possamos passar mais delicadas na nossa vida, como certas doenças que se apresentam e nós temos que ir mesmo aos hospitais, enfim, para fazer o procedimento adequado, e que precisamente há esses relatos e são muito intensos em que as pessoas passam por, de alguma forma, visão. É estranho como é que ninguém que está à volta desses pacientes se apercebe da situação que está ocorrendo ali. É como se ninguém Uhum. visse e a pessoa vai para outra sala, o procedimento é feito com um ser espiritual médico, a pessoa tem o tratamento adequado, volta para o quarto em repouso e ao fim de umas horas chega ao outro médico para fazer todo o procedimento e é analisado que a pessoa não tem nada.
Está curada. Assim, eh, há um caso muito interessante que foi estudado, que é relativamente estudado aqui em Portugal, ehm, e eu não posso dizer o nome, Sim, mas vou usar o pseudónimo que ela usou. Ela é médica, sim. hoje somos amigos, na altura não a conhecia, e o caso dela fez parte de um documentário, de um filme, uma série de filmes que nós no STEC, que foi feito aqui há talvez uns 10 anos atrás. E um dos episódios, isto passou no RTP2, salvo erro, um dos episódios eu fui chamado a dar uma opinião do ponto de vista da hipnoterapia, não é? E conheci, portanto, a RTP, passou-me o depoimento dela, que não pôde ser totalmente apresentado na televisão, porque era areia demais, não é? Para o caminhão Areia para o caminho. televisivo e para o público, não é? Portanto, eu conheço o caso em pormenor, embora aquilo que passou para o documentário, para o filme, fosse a parte mais soft, não é? Mas o que é curioso é que, sendo ela médica, era abduzida, não é? E apareceu com uma cicatriz de uma cirurgia aqui na zona da Na tiroide. garganta. Na tiroide. Na tiroide. Há um comprovativo físico que surgiu da noite para o dia, também, de um dia para o outro, através da abdução. O que fizeram, eu não sei, e acho que, não sei se ela na altura não sabia, não é? Mas presumo que teria sido para benefício dela, não é? Porque ela estava a ser acompanhada por determinados seres e, portanto, essa experiência não me parece que fosse negativa. Não vou dizer mais, porque me parece que não seria oportuno estar agora a falar da razão porque é que ela terá sido protegida. Portanto, isto é um caso em que há evidências físicas de uma intervenção que foi feita da noite para o dia, É, é. sem explicação, pelo Elas conhecimento acontecem mesmo humano assim. normalizado, digamos É. assim, não é? Estas coisas também me interessam, porque no meu percurso profissional eu também passei por medicina, sabe? Ai, que bom. Mas, portanto, não sou totalmente leigo nestas coisas, embora tenha mudado de curso a tempo, porque não era, tenho alguma dificuldade em lidar com o sofrimento alheio, de modo que não Tem era que ter capaz, certa coragem, é verdade. de modo que não era a minha vocação, e a tempo mudei para outras áreas que me interessavam, mais ligadas à literatura, mas não deixa de ser curioso que nessa época em que essa série de documentários foi feita, eu colaborava com esse centro, o STEC, que era o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, paredes meias com outro centro que eu fundei, que era o Centro de Ciberliteratura. Ainda existem, Pedro? O STEC ainda existe, o Centro de Literatura, quando eu deixei essa universidade, foi extinto, não é? Ok. Essas coisas As acontecem coisas mudam, frequentemente. né? Acontecem porque não era uma coisa que estivesse muito dentro dos padrões literários aceitos, não é? Portanto, era demasiado corrosiva na altura, corrosiva, hoje já não, porque sobretudo no estrangeiro, há pessoas que continuam a desenvolver essa área. Mas é curioso que essas coisas aparentemente tão diferentes, ciberliteratura e ufologia, parece que não tinham relação nenhuma uma com a outra, mas a verdade é que estávamos separados por uma parede nos dois centros de investigação e, no entanto, vinham mais tarde a perceber que havia uma conexão entre essas duas áreas, mas enfim, isso já não tem a ver com a questão dos É. implantes. Isto só para lhe dizer que, na questão da cura transdimensional, eu tive realmente a oportunidade de, durante um congresso em Curitiba, foi até salvo erro o segundo congresso mundial ou internacional organizado pela revista UFO. Creio que foi o segundo, isto terá sido que em 2008, talvez por aí. E o termo cura transdimensional foi cunhado por essa médica, Mónica de Medeiros, Sim. que é mais tanto médica como médium, não é? E também ufóloga. E é curioso que eu estive a falar com ela durante o almoço, eu não almoço, ela estava a almoçar, acompanhei, e depois ela sugeriu-me que eu subisse no hotel, portanto, onde o congresso estava a decorrer,
a uma sala onde ela fazia atendimento. E estavam já umas dezenas de pessoas à espera, não é? Quando chegou a minha vez, eu tive ocasião de ver e ouvir essa mesma Mónica de Medeiros, já com uma voz completamente diferente, não me reconheceu. Tínhamos estado a conversar durante o almoço dela, meia hora ou 3/4 de hora antes. Ela estava em transe e eu contactei através dela, ou melhor, essa Sheliana contactou comigo. Perguntou-me o que é que eu estava ali a fazer, não é? Se eu tinha algum problema de saúde, se estava por curiosidade. Bem, por curiosidade, então, convidou-me a levantar, porque eu não estava ali a fazer nada, mas disse-me logo, mal eu me sentei: você vem da Ilha Portugal. Repare na expressão Ilha Portugal, foi assim que ela viu o local de onde eu tinha vindo. Portugal para o Brasil, obviamente. Claro que houve aqui possivelmente uma projeção para o futuro da parte dela, portanto não estava a visionar Portugal tal como ele é hoje, não é? Sim, Mas foi de lá que ela me viu, ter vindo, ter chegado. Enfim, e disse várias coisas, não vou claro. aqui contar. Isto só para dizer o quê? Que eu tive ocasião de presenciar por dentro como é que essas curas transdimensionais eram feitas. Durante esta minha vivência, eu tive várias curas inexplicáveis do ponto de vista médico, não é? E que entram dentro desta esfera de cura feita por seres extradimensionais ou exoterrestres, como queiramos chamar, não é? Neste caso, por antarianos, neste caso. E posso, porque é documentável, mostrar-lhe uma cura já feita há uns anos de uma ruptura de menisco que eu tive. Sua primeira cura que teve do menisco ou a primeira cura foi outra situação? Sim, várias vezes. Sim, eu tive outras, não é? Mas Sim, são tudo mais recentes. Esta foi a mais digamos a documentável. mais antiga que você teve. Sim, mais antiga, conscientemente, não é? Sim, Mas que se arrastou durante 2 anos. Sim, resumidamente, o que é que aconteceu? Eu estava já com dificuldade, tinha mudado de casa na altura, os livros, eu não conseguia subir uma escada para colocar os livros na estante, deixei de jogar ténis, de fazer exercício e aproveitei. Fui a vários ortopedistas e todos diziam que a lesão já só com cirurgia é que seria resolvida. Também consultei um médico japonês e aproveitei uma licença sabática em que fui ao Brasil. Na altura eu colaborava com um centro na Universidade de São Paulo, um centro de hipermédia. E estava com um trabalho em curso e às vezes aproveitava as licenças sabáticas para desenvolver o trabalho. Estive lá 3 meses. E então aproveitei esses 3 meses para fazer a tentativa de cura que o médico japonês me propôs. Determinados exercícios e repouso e, obviamente, não esforçar, não jogar ténis, etc., para ver se haveria alguma recuperação, beber determinado tipo de sim, água, sim. mineral, etc. Acontece que, quando regressei, por alturas proximidades de Natal, no último dia já me sentia um pouco melhor e fui lá ao spa do hotel, resolvi fazer uma corridinha de passadeira rolante, pronto, estraguei outra vez tudo, Estragou assim, a tudo. mancar de novo. Voltei ao ortopedista e então tive que marcar uma cirurgia para as férias do Carnaval, salvo erro, porque, como tinha estado em licença sabática, não queria faltar às aulas logo a seguir às férias de Natal. Portanto, aproveitava essas férias e a cirurgia já estava marcada, creio, portanto, seria talvez de fevereiro, não sei quando é que calhou o Carnaval nesse ano, e, curiosamente, uma semana antes da cirurgia, já agendada, eu levanto-me da cama, o joelho já não estalava, não me doía, e eu, enfim, com cautela, fui andando e ao fim de 1, 2, 3 dias, creio que voltei ao ortopedista. Agora não posso precisar se entretanto fui, mas comecei a tentar retomar o ténis, etc. E comecei a fazer vida normal. Até que depois fui realmente ao ortopedista para pedir a fazer novos exames para ver como é que estava, porque realmente eu já Exatamente. não sentia nem dor, nem o joelho Exato. estalava, é como se não tivesse já problema. Incrível. Bom, suspendi a cirurgia e os exames feitos não mostravam sequer nenhum vestígio de fratura, da fratura que os raios-x ou já, enfim, as análises que foram feitas antes mostravam. Portanto, isso eu posso documentar apenas
através dos documentos médicos, não é? Isto foi um dos exames médicos antes, não é? Portanto, ruptura de menisco interno, foi um dos primeiros exames, quando eu tinha o problema no joelho. Depois dessa noite, que eu não sei o que é que foi feito, não é? Mas foi da noite para o dia, no dia seguinte, eu fiquei praticamente curado e, repare, o menisco é um tecido que não se regenera, sobretudo na idade com que eu estava, não é? Já estava com os meus 50 anos, portanto, e o dos ortopedistas onde eu fui era especializado, até que chamavam o médico dos joelhos, não é? Porque estava habituado a tratar esse tipo de problemas em jogadores de futebol que são muito achacados a esse tipo de rupturas do Sim, menisco. sim, Não? sim. Aqui lê-se muito mal, que eu ampliei, O menisco lateral conserva normal, morfologia morfologia sem evidência de sem evidência de ruptura. rupturas. Portanto, repare, uns meses depois não há evidências de ruptura. Incrível, maravilhoso. Portanto, como é que se pode, do ponto de vista médico, explicar isto? E eu que Sim, não há vivenciei a explicação mesmo. situação, o que eu posso dizer é que a cura se deu exatamente da noite para o dia, porque foi durante a noite em que eu fui intervencionado, digamos assim, Sim, sim. por outros seres de outra dimensão e que resolveram aquilo que a medicina humana não conseguia resolver. Como é que fizeram, Incrível. não sei. É isso que eu estava a querer perguntar. Não sabe como foi feito, porque é durante o sono, né? De alguma forma eles fazem com que a gente não tenha lembrança, ou porque nos podem levar até dali para fora. Ah, sim, com certeza que foi abduzido, não é? Mas quando há uma abdução, normalmente eles induzem sempre a amnésia. Das minhas abduções, eu só Não me se recordo lembram de de duas ou nada. três, não é? Aí você acordou sem dor, sem nada. Sem dor, sem nada e sem, quer dizer, nem me apercebi de que tinha sido abduzido. Presumo que tenha sido, que a intervenção não foi ali Sim, no sim, local, não é? sim. Cá Há onde vários estava, tipos de foi abduzido intervenções, sim. fisicamente, com certeza, não é? Porquê? Porque a sensação que eu, ou melhor, a conclusão que eu posso tirar é que regeneraram o menisco, o tecido, portanto, criaram um tecido novo, não sei, substituíram, portanto, não foi apenas uma cura energética, porque há Sim, sim. aqui uma cura mecânica, não é? Incrível. Mas não há qualquer vestígio de cicatriz, de cirurgia Nada. invasiva, Eles nada. quando fazem é perfeito. Incrível, meu Não Deus. há qualquer vestígio de cirurgia invasiva. O que foi feito, não sei, só sei que foi uma cura instantânea. Hoje, passados mais de 10 anos, continuo a praticar desporto sem problema nenhum, Desporto. porque eu na altura nem nadar podia. Não dava. É Eu não verdade. conseguia movimentar, É. até nadar me doía, não é? Sim, sim, perfeitamente. Está ligado ao fim e ao cabo aos ligamentos, né? Exato. Foi a primeira cura que você teve, Pedro, assim? Ou já tinha Sim, tido antes? documentável, depois tive outras, não é? Mas seria só ficarmos pela narrativa, não é? Há uma que eu poderia documentar, mas, enfim, pouco soft para, para contar aqui. Mas, porque isso implica depois muitas outras coisas, não é? Claro. Mas tem a ver com uma experiência de quase morte, se quiser, Sim, e, e, perfeitamente. e As pessoas gostam portanto, muito de ouvir esse tipo de é, experiências e cada vez e- mais pessoas têm tido esse tipo de experiência que são assim bem marcantes. Não foi bem o caso, mas enfim, seria uma outra conversa muito longa, tinha que a contextualizar, não é? Isto foi há cerca de 12 anos, 12 anos. Mas tive a ocasião de acompanhar, agora já não comigo, mas Sim, acompanhar a cura de um cancro que foi feita numa pessoa amiga, durante esses anos já era no Algarve, não era no Brasil, e ela já tinha sido operada em Inglaterra, mas tinha um cancro resistente, não é? Aqui na zona do maxilar, do nariz, e ela estava aterrorizada, porquê? Porque o cancro já tinha invadido, presumo eu, os ossos do nariz, do maxilar, e ia ficar desfigurada, deformada, não é? E eu tive ocasião de acompanhar a cura transdimensional que foi feita sobre ela. E é curioso o seguinte, ela já tinha sido operada duas vezes, uma delas em Inglaterra, estava para ia fazer uma intervenção por raio laser, salvo erro, no hospital de Faro, talvez. E quando chegou ao hospital, a máquina avariou. A máquina de raio laser avariou.
Eu admito que isso já foi uma avaria provocada propositadamente para dizer não vais por Sim, aí, acontece nós vamos muito. cobrar-te de outra forma. É. E passados 2 meses, 2 meses e meio, ela vem ao Porto, da minha casa, já completamente curada. E até hoje, que eu saiba, não teve nenhuma recidida. Espetacular, Pedro, meu Tenho Deus, incrível. fotografias, é assim uma pequena mancha, mas não são assim coisas Eles muito fazem evidentes, não sempre qualquer é? coisa. Quando veem que o caminho não é aquele, eles procedem de alguma forma para que isso não aconteça. É. Portanto, enfim, embora eu tenha feito uma passagem por medicina, hoje deparo-me com N coisas sem explicação médica, não é? Pela medicina Sim, humana. sim, é verdade. Portanto, isto, assim, vai um pouco no seguimento da nossa conversa da live anterior, não é? Em que conversamos mais sobre seres não terrestres com os quais convivemos muitas vezes sem saber É, que o eles estão são. há muito tempo entre nós, não é? Exatamente. E, Apesar de nós não portanto, é, enxergarmos, mas basta termos até às vezes alguma intuição, já é um sinal deles. E há tantas outras formas que eles se comunicam, não é? Então isso já mas vai. eu penso que no momento que o planeta está a atravessar, e a razão, porque eu me afastei da literatura e passei estes últimos livros a escrever sobre estas questões, não é? É para partilhar essencialmente esta ideia que enquanto não mudarmos os nossos paradigmas, a nossa maneira de estar na vida e estar no planeta, e não tomarmos consciência de que o planeta não está isolado do cosmos, o universo está cheio de vida, que há outras civilizações muito mais evoluídas, a seres muito mais evoluídos do que aqueles que nós conhecemos aqui no Sim, sim. planeta Terra, nós não saímos de uma consciência que eu chamo planetária para uma consciência cósmica, que é aquela que me parece que é indispensável neste momento de caos que estamos a atravessar no planeta, que temos que fazer essa mutação, não é? Mudança de consciência para uma consciência cósmica que não é apenas ter consciência de que não estamos isolados do resto do universo, mas que os nossos, chamemos de irmãos cósmicos, tanto podem ser negativos como positivos, porque usar com as duas polaridades, portanto chamamos irmãos é porque são, digamos assim, irmãos cósmicos, mas irmãos porque são seres do mesmo universo, mas é absolutamente indispensável, a meu ver, termos consciência de que o nosso isolamento é uma manipulação mental a que estamos sujeitos pela educação desde que nascemos. E é É. difícil para muitas pessoas tomarem consciência de que, para além da humanidade, há muito mais. E Ai, há sim. civilizações, umas negativas que atuam sobre nós, e aqui no planeta Terra é fundamental termos consciência disso para podermos tomar um rumo para o que está a acontecer, mas também há seres que tentam ajudar-nos respeitando aquela lei cósmica do livre-arbítrio. É exatamente o Os livre-arbítrio. outros não a respeitam, são os chamados piratas cósmicos, não é? E esses são os piores, aqueles de É, quem interfere temos que nos muito defender. no nosso Portanto, livre-arbítrio. hoje em dia eu já não sou capaz de compreender sequer o que está a acontecer no planeta, mesmo agora com esta questão da Ucrânia, Sim. este conflito na Ucrânia e tantas outras coisas, já não digo em termos de política internacional, mas daquilo que hoje começa a chamar-se a exopolítica, porque estes conflitos já são, digamos assim, a projeção neste plano de coisas que ocorrem em planos mais subtis. Não é uma coisa que seja apenas terrestre. E enquanto não tivermos consciência de que o planeta em que estamos está em conexão com outras dimensões e outros planetas fora da Terra, e que há seres que estão aqui e que intervêm aqui, nós não compreendemos o que está acontecendo no planeta. E é isso que a exopolítica hoje começa a tentar equacionar, não é? É verdade, Pedro. É isso mesmo. É. Então, dos que se lembra, essas curas que teve foram referente a essas duas, não é? Do menisco e de. Não, muitas mais. Teve muitas mais. Simplesmente são coisas que é difícil falar, eu não Sim, gosto de são falar sem poder mais, documentar, não é? mais longas, enfim. Sem poder documentar. Claro, claro. Mas, pronto, algumas coisas até ocorreram através de mim, como lhe disse,
Eu também me interessei pela hipnoterapia, etc., mas outras vezes fui objeto de cura, não é? Mas inexplicável, não é? E eu não Maravilhoso. gosto muito de falar nas coisas sem as poder documentar. Porquê? Sim, sim, Porque sim. a minha preocupação não é falar para as pessoas que já estão dentro destes contextos e, portanto, que os aceitam, mas é tentar falar mais para as pessoas que ainda que estão ainda indecisas, que já não me interessa falar com os céticos, mas para as pessoas que estão, digamos assim, numa situação intermédia que às Na vezes um corda pequeno clique, bamba, como se costuma e um dizer, pequeno né? clique pode levar essas pessoas para outra, para um plano de consciência, para outro plano de consciência, às vezes por um simples Sim, clique, que é muitas vezes o que eles fazem, é sim, deixar sim. uma coisa inexplicável para a pessoa depois ir em busca da explicação. E É, então começa a montar um puzzle. Foi assim exatamente, é que eu isso mesmo. vivenciei estes últimos 20 anos, não é? Porque vivi É, coisas inexplicáveis e fui à procura da explicação. E atrás da explicação veio um enriquecimento que eu nunca imaginei ter em termos de conhecimento, não é? Muita coisa que está por entender, outras, sim, aos uh, pouquinhos vamos exatamente, entendendo. Cá está, é o grande puzzle, vamos encaixando a pecinha lá, exatamente. temos o Sim, isto é um entendimento grande perfeito. puzzle que temos que Sim, ir decifrando até possivelmente indefinidamente, não é? é, é, Quanto mais subimos na montanha, mais o horizonte se distancia e mais vemos, mas fica sempre muito além, muito para além do horizonte a descobrir, não é? Portanto, é quanto mais verdade. subimos, maior é o conhecimento e maior ainda o desconhecimento. Sim, sim, as duas coisas, incrível, é É. verdade. E o Pedro, nos dias de hoje, continua a ter contato com os seres, inclusive com aquela moça que nos apresentou na live, ainda continua a ter esse Continuo, contato. sim. Não da mesma forma, porque isto é um processo que está sempre em evolução, não é? Neste momento ela já não está neste plano físico, não é? Portanto, o contacto faz-se interdimensionalmente, não é? Sim, Mas houve uma fase em que realmente ela se manifestava fisicamente, não é? Na live anterior, acho que, se bem me recordo, nós abordamos mais a questão sim, mostrou as de, imagens dela consigo, falou um bocadinho da sim, Amazónia, e falei nas muito do seu abduções que processo, tive, sim, etc. sim, Bom, essas abduções tiveram um objetivo, não é? E o objetivo das abduções normalmente é de eles gerarem seres híbridos, não é? Portanto, misturarem, fazerem o seu trabalho de grande engenharia genética, não é? Porque eles são grandes engenheiros genéticos sim, é também, além verdade. de engenheiros É. siderais. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses seres que nasceram dessas abduções. Alguns em forma humana, outros, pelo menos um, não, mas nem todos, porque nas abduções eles retiram sêmen aos homens e retiram óvulos às mulheres, portanto muitas vezes não sabemos o que é que eles fazem com esse material genético, não é? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses seres, aliás o próximo livro que eu estou a preparar tem por subtítulo exatamente O Despertar dos Híbridos, onde eu vou abordar a questão dos híbridos e das novas crianças, etc. Mas se quiser que eu procure aqui dois pequenos vídeos em que se pode Seria bem notar a energia, interessante. quer da mãe, que era um ser, enfim, manifesto em forma humana, mas não humano, e quer da filha híbrida que nasceu, que era um ser de uma amorosidade, de uma sensibilidade e com capacidades paranormais, telepáticas. Ela sabia que a cor da chávena, São ela as estava crianças no do Brasil. futuro. Sim, ela estava no Brasil e sentia quando eu estava a tocar pequeno almoço, que ela via, não é? A própria chávena, sabia como era a chávena em que eu estava a tomar o café. Incrível. Portanto, Com era uma palavras criança já mesmo. com capacidades paranormais, como é Incrível. própria dos híbridos, numa maneira geral, não é? Meu Deus. Mas o que mais me sensibilizou nesse ser eram duas gêmeas, a Leslie e a Leslie. Com a Leslie nunca tive qualquer contacto. Com a Leslie eu tive um contacto não direto, não físico, porque ela estava no Brasil, nunca veio a Portugal, E nunca se nem me conheceram foi, presencialmente? não me permitiram quando eu ia ao Brasil, sempre evitaram que eu conhecesse pessoalmente. Eles não querem vínculos emocionais, mas neste Ah, caso a nossa sintonia era tão forte que acabamos por contactar. Neste momento ela incrível. não está no planeta e por isso eu penso que posso mostrar a imagem dela, até aí estava proibido de o fazer, não é?
mas como ela já não está no planeta, penso que poderei fazer, não é? Então ela desencarnou, é isso? Ou seja, passou, Assim, ou foi embora por nave, como se costuma dizer, né? visto do ponto de vista humano, podemos dizer assim, morreu, desencarnou, mas Morreu, na realidade não exatamente. foi bem assim, não é? Ou seja, ela Eh, foi levada por alguma nave. não, é mais complicado do que isso. É? É tão complicado que eu até no livro que estou a preparar, possivelmente não vou abordar o caso dela, porque é tão complexo e é tão doloroso mexer nisso que eu prefiro não reduzir, se calhar, a meia dúzia de parágrafos e não abordar muito esse caso. Mas foi o ser com uma energia mais doce, mais pura que eu conheci em toda a minha vida. Uau, isso é tão bonito. Meu Deus, Pedro. É essas energias que todos nós precisamos, o mundo em si precisa, de É. ter seres de uma benevolência tão grande como esse que está aqui transmitindo. Hoje em dia ainda há tanto coração empedernido de tanta Uhum. maldade que o mundo devia estar rodeado desses seres e realmente eles estão nascendo mesmo. Você sabe, Pedro, são as crianças do futuro. Cada vez mais tem havido esse tipo de nascimentos Exatamente. que vêm com umas capacidades fora do normal, com uma Uhum. sensibilidade para a vida, para as pessoas, uma comunicação enorme, a nível telepático. Eles conseguem sentir o que os outros sentem. Meu Deus, é assim, é fantástico. Eles vêm ao fim e ao cabo para desbravar, eles ensinam-nos tanta coisa, são de tanto conhecimento, é incrível, assim, só quem passa por essas vivências diretas, como a Pedro já passou, e apesar de não ter conhecido a moça presencialmente, Eles não querem que haja vínculos familiares, digamos assim, porque o destino dessas crianças não é um destino, digamos assim, dentro de uma estrutura familiar normal, não é? Eles estão aqui com sim. outra missão. Ela estava inserida Enfim, numa família normal, Pedro. Ela era como se fosse uma criança normal. Como é que ela era caracteristicamente, se pode dizer? em alguns casos sim, em alguns outros casos não. Enfim, no caso dela, ela foi apoiada pela comunidade onde nasceu, não é? Onde nasceu não, porque ela não nasceu aqui na Terra, mas veio para cá já com uma idade. Presumo eu que veio, eu só conheci as fotografias que tenho a partir dos 2, 3 anos terrenos, não é? Ok, Mas ela não se adaptava, ela não sabia brincar, não sabia contactar com as outras crianças, enfim, foi um. Não gosto muito de falar nisso porque é doloroso, percebe? Mas ok. Uhum. Mas ela agora, caracteristicamente era uma criança como sim, nós sim, sim, lindíssima. observamos. Lindíssima, mas de uma sensibilidade tão grande que ela não se adaptava à escola, ela não conseguia conviver, porque ela não era capaz de reagir à agressividade dos outros seres humanos. Queria ver, pelo menos, se encontrava aqueles vídeos, mas é Eu alguém que ia à adorava procura no vê-los, eu computador adorava enquanto estava conhecer a falar. esta menina, eu adorava. Mas, então, se quiser ir falando um pouco, deixe-me ver se eu encontro pelo menos um vídeo aqui, sem ser da criança. Então ela quando foi embora foi ainda pequena ou já era adulta? Ora bem, aqui é um bocado complicado dizer, falar de tempo, de idades, porquê? Porque uma Sim, coisa é a idade terrena, outra idade é a idade não terrena dela, não é? exato. A idade terrena teria que 15, 16 anos, 15 anos, 16 anos, ora isto foi, acho que foi 16, tinha 16 anos. Mas não está neste planeta, mas está no outro lado, não é? Portanto, está viva, não é? Claro, nós Só que não continuamos está viva aqui nesta mesmo. dimensão, neste plano. Isto é Exato. muito louco dizer isto, não é? Mas, enfim. Já agora, eu como não encontro, e se calhar não encontro porque não é para mostrar esses vídeos, podemos na próxima conversa falar de uma análise ao ADN que eu fiz ao cabelo do ser com quem contactava, neste caso a Denis Sabah, que é, Sim. aliás é o título do primeiro volume. Então era dela, da Dani, né? Da Denis, sim, da Denis Sabah. Ou da Denis ou da Chuncha, eu confundia as duas, porque elas eram Eram praticamente iguais, gêmeos. Eram muito e nunca iguais. sabia exatamente com quem estava. Na realidade, eles, presumo eu, que partilhavam o corpo, não é? Eu pedi esta amostra de cabelo, depois vi que o cabelo tinha sido cortado e eu pedi para arrancar com a raiz 2 ou 3 cabelos, que levei depois aqui ao IPATIMUP, Faculdade de Medicina,
ligado à Faculdade de Medicina, para fazer a análise do ADN. E depois podemos falar sobre essa análise que foi feita. Mas pronto, isso teria que contextualizar melhor as coisas para explicar melhor o que é que depois o resultado O da análise resultado do que teve, ADN né? revelou, não é? Claro. Aí teríamos que falar de seres híbridos, seres biónicos, etc. Sim, muito bom, Pedro. Eu gosto muito sempre da sua companhia, cada vez que vier aqui. Para mim é um prazer enorme tê-lo comigo e partilhar um bocadinho das suas vivências, experiências espirituais com esses seres tão benevolentes que o acompanham até hoje, ao longo da sua vida. Tudo isso para mim me fascina bastante, né? E quem nos ouve aí em casa, com certeza que todo o pessoal que nos irá ver e que nos está a ver que vai fazer muito sentido, vão-se de alguma forma ligar também com essas experiências, por também poderem ter alguma vivência espiritual parecida com a do nosso amigo Pedro e dar-nos um pouco mais de entendimento nestas passagens da vida, né? Essas comunicações que cada um de nós possa ter com esses seres multidimensionais que nos têm tanto para passar, tanta informação e conhecimento, que nós ao longo da vida é que vamos encaixando essas pecinhas de puzzle e vai-se abrindo um pouco mais a nossa mente e mais para termos um entendimento mais abrangente. Posso mostrar uma fotografia muito bonita de uma das formas desse ser, da ADN Sabá, na Sim, sim. Grécia. Ainda não Enquanto tinha mostrado esta imagem na live anterior, ainda não tinha mostrado. que fotografia é que está a ver? Eu estou a ver a Dani com uma fita na cabeça e um Portanto é vestido esta, branco onde eu com tenho o colar, senhor. sim, sim. Esta fotografia foi uma viagem que ela fez à Grécia, viagem que ela fez não foi por avião, não foi por seus próprios meios, por teleportação, enfim, ou uma nave, não sei como é que ela foi, não é? Sim, Num dos nossos encontros no Algarve, ela disse que tinha que ir à Grécia e esteve lá uma semana. Repare que o gosto estético dela, que é o friso grego que ela colocou aqui na cinta sim, e aqui na testa. na testa, para prender o cabelo. Mas é curioso que esta gargantilha foi eu que lhe ofereci quando vim do Algarve, Sim, que é uma coisa turística, não é? Uma coisa sim, simplicíssima. sim. E achei curioso que ela na Grécia tivesse usado esse acessório, mas enfim, aquelas coisas daquelas lojas de turismo que é cá no Algarve. Então, isto foi em Portimão. E ela disse que levou por causa da energia que esta gargantilha Obtinha. levava. E, portanto, tem um diálogo, enfim, no livro relato esse episódio e tem um diálogo em que ela fala na energia que ela sentia na gargantilha e por isso a usou na Grécia. Muito bom, realmente. Isto é claro Tem que tudo a ver com já energias mesmo. E eles são muito ligados à energia, nós aqui aqui não vê-se tanto. aqui vê-se melhor, Mas, não é? sim, vê-se mais em ponto grande, a parte da Vê-se cabeça melhor e um bocado do aqui tronco. Sim, sim. porque eu achei curioso foi o seguinte, já agora, só para terminar. Tendo ela ido para a Grécia por meios que não são meios humanos, não é? Porque ela no dia seguinte estava na Grécia e ela nem sabia com que forma física ia estar, portanto, como elas são capazes de se manifestar da forma que querem, naquela forma que é apropriada, Sim, quando é preciso, normalmente assumem formas atraentes, outras vezes não é? nem Mas assim. normalmente eram formas atraentes. Mas o que achei curioso é que se ela se desmaterializou e rematerializou lá, ou algo assim, como é que este objeto foi do Algarve para a Grécia? No dia seguinte estava lá, não é? Foi isso que me surpreendeu. Mas pronto, olha, Impressionante. são estas coisas estranhas que só quando nós as vivenciamos é que não duvidamos delas, não é? Por isso é que no livro eu tive que discutir a questão das provas e chamei isto provas vivenciais, porque são provas que têm que ser contextualizadas dentro de uma vivência para funcionarem como tal, mas até certo ponto são partilháveis com os outros, não é? É. Eles realmente têm uma facilidade enorme de manipular as coisas, de fazer desaparecer objetos, É. inclusive teletransportar. Se eles se Sim, teletransportam eles mesmos, então tudo aquele exato. objeto eles levam também. É Sim, sim. impressionante. Uma das vezes que ela veio a Portugal, enfim, já há bastantes anos, no início do nosso contacto, que ela estava mais radicada no Brasil, o ser que eu também contactei com seres malévolos, atenção, houve uma fase da minha vida, uns anos, Sim.
consecutivos em que nem quero lembrar, foi um desgaste terrível, não é? Porquê? Porque eram seres com má energia que estavam a querer impedir-me de seguir o meu caminho. Bom, mas aconteceu uma coisa engraçada. Ela era assessorada, ou melhor, ajudada por o que eu chamava a operacional, não é? Que usava os meios humanos, portanto ela vinha por seus meios, que era a expressão que ela usava. E a Morgana, que era quem a auxiliava nessa época, vinha de avião pela Suíça com as malas e as coisas dela. Portanto, as coisas terrenas vinham por meios terrenos, as coisas não terrenas vinham por meios Sim, não terrenos. tem lógica. E a certa altura, durante uma escala no voo, a Morgana manda uma mensagem ou telefonema a dizer que a Deni tinha chegado para eu ir buscar. E quando chego à estação, ela não estava lá, porque ela fingia que vinha de comboio, não, eu esperei abaixo de comboio. Estava onde? Tinha-se enganado, estava em Lisboa, na Estação Sim, Oriente. E então foi-me dito, através da Morgana, porque é quem estabelecia o contacto, que eu que aguardasse que ela iria aparecer no local combinado. Ora, já não havia nenhum comboio àquela hora, foi depois das 8 horas, até assim que eu até jantei por ali, e não havia nenhum comboio que chegasse de Lisboa. O outro vinha só de madrugada, ou muito tarde. E 20 minutos depois, eu saio da estação onde jantei e encostado ao telefone estava um ser, que era ela. uau! Meu Deus, Eu conto isso no eu livro, fico não é? sem palavras mesmo. Conto isso no livro. E estava assim muito discretamente a fingir que telefonava à espera que eu passasse, porque ela sabia que eu ia passar por ali. Incrível, Pedro, meu Deus, que loucura! E, portanto, ela disse, eu chego aí por os meus meios. Portanto, em 20 minutos, sem comboio, seguramente, eu tive o comprovativo de que ela veio de Lisboa para o Porto, ou a menos de 20 minutos. Impressionante, incrível. E o Pedro deve ter uma alegria imensa, com certeza, de manter o contato com ela até hoje, né? Já não da forma física, mas da forma espiritual, energética, E com conectando-se certeza que ela através dos está aqui, não de sonhos ou forma... assim. Com certeza que ela está aqui, não de forma visível para mim, mas está aqui presente, geralmente do meu lado direito, porque Uau! não sei se a Cláudia consegue ver alguma coisa. O nome em fonética humana é mais ou menos Agenice. A Mas gente, Agenice, mas na pronúncia, isto, digamos assim, o nome antariano é um nome musical. Não dá para traduzirmos pela nossa fonética, é nas uma nossas frequência palavras. musical. É apenas uma aproximação, não é? E ela está sempre presente, portanto, com certeza que ela está presente aqui na nossa conversa. Eu acredito que sim, né? Eu sou mais sensitiva, Pedro. Eu vejo mais esferas de luz, Uhum. assim que eu sou sempre pôs de raio laser. Sim, sim, isso também eu passei uma fase da É o minha que eu vida em que eu vejo tive. assim, ver assim mesmo um ser, ainda não É, tenho a capacidade de ver. Eu sou mais sensitiva, de sentir. é, Mas incrível, por mas- isso é que eu vi ao Pedro de vez em quando olhar para o lado. Assim, olhar para o lado. mas eu também passei uma fase da minha vida em que andei muito intrigado com esses flashes de luz, não é? Que eram sinais que me eram passados ela sinalizava a presença, não quando não estava de forma física. Uau! Eu cheguei a ir ao oculista e a um oftalmologista para ver se estava com algum problema de visão, não é? Porque via flashes de luz. Eu também vejo. É isso que eu É, vejo. É. Agora, não, nesta fase, a comunicação não se faz assim, não sei porquê. Eu vejo, além da bolinha de luz, ele irradia muito, como se fosse um pequenino É, sol, ele tem muitos exato, raios toda à volta. exatamente. É uma espécie de luz astral, não é? Que é uma Sim, é luz muito muito intensa, mas luminoso, é fria, muito não é uma luz vibrante. quente. É Muito muito vibrante, muito vibrante. quente. É. E é curioso que nessa fase em que eu vi esses flashes de luz, não sei se acontece consigo, eu às vezes estava a falar com uma pessoa, via esses flashes e perguntava à pessoa se via, e as pessoas não viam. Só É, uma pessoa amiga é que viu, que era sensitiva. exatamente, exatamente. Acontece isso sim comigo. É, Neste momento acontece isso comigo. Então, amigos, eu peço que vocês possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, familiares, que possam
deixar o vosso like vai dar relevância ao vídeo para que o YouTube possa partilhar a mais pessoas e conhecer o conteúdo que nós deixamos aqui com o nosso amigo convidado Pedro Barbosa, que nos transmitiu aqui um tema tão importante para os dias de hoje, que cada vez mais pessoas adoram estes assuntos e querem entender um pouco mais sobre eles, e muitas pessoas se identificam com eles. Eu desejo-vos uma ótima noite para o nosso convidado Pedro Barbosa, por todo o conteúdo que nos transmitiu aqui, que é importante para nós, para o nosso entendimento, para a nossa abertura da mente. E como eu digo sempre, gratidão a todos vocês e ao nosso amigo Pedro Barbosa, de coração para todos vocês e para o nosso amigo que nos transmitiu este assunto tão importante e vasto. E até uma próxima jornada de conhecimento. Cláudia. Por tudo. É sempre um prazer conversarmos sobre estas coisas, porque não há muitas pessoas com quem se possa falar disto. É verdade, com certeza. Portanto, para mim também é um prazer. Muito obrigado. Até à próxima. Pedro. Até à próxima, se Deus quiser.